Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa hora de estudo, meu querido, minha querida. É com todo carinho que eu te recebo na nossa videoaula de hoje. Meu nome é professor Jorge Augusto, professor de Ciências de Biologia, Ciências da Natureza, da família LAC Concursos. Espero que você esteja gostando aí das nossas videoaulas, tá certo? Bem, hoje nós temos um assunto extremamente interessante, corriqueiro em provas, que é a base da ecologia. Hoje nós trataremos de alguns assuntos, de alguns tópicos ecológicos. Vamos para essa viagem? Vamos seguir na linha do conhecimento? Então, me acompanhe, minha querida, meu querido. Olha só, então o nosso tema hoje é ecologia, tá certo? Bem, quando a gente fala de ecologia, olha lá a definição. Nosso segundo slide fala aqui que eco é casa e logia é estudo. Então, é o estudo da nossa casa, é o estudo do meio ambiente. É a ciência que procura entender os organismos, suas relações com o meio ambiente, as populações, as comunidades, os ecossistemas e por aí vai. Tá legal? Olha só, quando a gente fala de meio ambiente, o meio ambiente ele é formado por dois fatores muito bem estabelecidos. Primeiro fator são os seres vivos, que nós também podemos chamar de biocenose. Então, conjunto de seres vivos de um ecossistema é a biocenose, tá certo? Além disso, nós podemos falar dos fatores abióticos. Aí eu coloco aqui no nosso slide que os fatores abióticos são aqueles que não possuem vida, mas vão influenciar diretamente na vida no ecossistema. Eu duvido você daí me passar energia, me passar esse tipo de interação e me falar quais são os fatores abióticos. Fala para mim. Eu estou esperando a energia, ó. Eu estou esperando a energia, ó. Opa, eu já pressenti que você falou aí do outro lado que a temperatura é um fator abiótico importante. Exato, tá sabendo tudo. Além da temperatura e a taxa de sais minerais do solo, perfeito também. Que a atmosfera, perfeito. Te pergunto, qual o principal fator abiótico? Ou um dos principais? Ah, esse aí mesmo, com certeza, né? É a taxa de iluminação. Por que a taxa de iluminação é o principal? Já que você falou do outro lado que é o principal, eu te digo que é porque todos nós, né, dependemos direto ou indiretamente da fotossíntese. E a gente já sabe que fotossíntese é um processo que ocorre por energia luminosa, por ação, aí, por intermédio, por acréscimo, melhor falando, da energia luminosa. Fotoluz, síntese e construção. Construção da matéria orgânica através da energia luminosa. Fotossíntese. Tá certo? Então, olha só. Fatores abióticos estão localizados aí direitinho, né? E os seres vivos? Os seres vivos você já sabe de cor, já tá legal, são aqueles que têm, né, material genético, capacidade de reação, que tem capacidade de evolução, que tem célula, que tem metabolismo. A gente pode dar como exemplo, né, o lance aí dos animais, dos vegetais, dos fungos, das bactérias, dos protozoários. Toda essa galera, nós. Ai, professor, eu também sou ser vivo. Então, legal. Bem, visto, né, o que é o meio ambiente, nós podemos diretamente, né, falar sobre os níveis de organização desse meio. Meu querido, níveis de organização. Quais são os níveis de organização? Beleza. Olha só, começamos lá com o indivíduo. O indivíduo é a unidade básica de composição do meio ambiente. O indivíduo é um indivíduo. Quando eu junto indivíduos da mesma espécie, eu tenho o que nós chamamos de população. População, conjunto de indivíduos da mesma espécie, que unidos realizam uma grande interação. Aí eu te pergunto, quando é que eu sei que dois indivíduos são da mesma espécie?
Aí sempre tem uma menina que levanta a mão lá na frente e fala assim: quando possuem as mesmas características, professor. Fala, ih, cara, legal, mandou benzaço. Só que não é o único fator. Não é? Não. Será que a semelhança, as características físicas são os únicos fatores? Não são os únicos fatores. Olha só, eu dou o exemplo, né, do cachorro. A quantidade de raças de cachorro que existem são gigantescas, tá bom? Vou dar um exemplo aí de duas raças bem diferentes. O Chihuahua, sabe como é que é? Aquele cachorro pequenininho, tá bom? E o São Bernardo. O São Bernardo, aquele cachorro grande, né? Estilo, né? Aquele filme Beethoven e tal. Então, dois cães. Esses cães são parecidos? Pô, diferentes pra caraca. Te garanto que se você jamais tivesse visto um cachorro na sua vida, e se olhasse um São Bernardo e um Chihuahua, você não estabeleceria a ideia que eles são a mesma espécie. Então, a semelhança não pode ser o único fator. Eu vou para um outro lado, eu vou mostrar seres de espécies diferentes, tá legal? Mas que são bem próximos fisicamente. Exemplo, leopardo e guepardo. Sabe o que é guepardo? Chitá, aquele que corre pra caramba, aquele que chega a 100 km por hora e tal, corre mais do que o meu fusquinha, entendeu? Então, leopardo e guepardo, eu tenho certeza que você vai concordar comigo que ele é mais parecido, que eles são mais parecidos, leopardo e guepardo, do que São Bernardo e Chihuahua. Mas existe um lance aí que vai além das características físicas. O que é? É a capacidade reprodutiva. Quando dois indivíduos que possuem uma certa semelhança conseguem reproduzir, tendo um descendente, e esse descendente possui, né, capacidade reprodutiva, eu tenho esses dois indivíduos sendo da mesma espécie. Mas tem que ter capacidade reprodutiva? Sim, tem que ter capacidade reprodutiva, minha querida. Por que tem que ter capacidade reprodutiva, Jorge? Porque eu tenho espécies diferentes interagindo, reproduzindo, formando indivíduos. Quando o indivíduo ele é originado, quando ele é oriundo do cruzamento de espécies diferentes, existe o que nós chamamos a formação de híbrido. Conhece um híbrido? Eu vou te apresentar um híbrido. Ó. Híbrido é o resultado da reprodução de duas espécies diferentes. Conhece? Isso aqui é um zebralo. É sério? É sério, é um zebralo. É a mistura de zebra com cavalo. Graças a Deus, é um indivíduo que não consegue, né, reproduzir. O zebralo, ele é infértil. Tá bem, né? Que animal estranho. Tem listas? Na montagem, não. Isso aqui é uma imagem realmente séria, tá certo? Então, olha só. Quando eu tenho indivíduos da mesma espécie juntos, interagindo numa mesma área, eu tenho o que nós chamamos de população. Quando eu pego populações diferentes, né, então indivíduos de espécies diferentes, e eles estão interagindo num determinado meio, eu tenho o que nós chamamos de biocenose. Olha lá, biocenose ou comunidade, conjunto de todas as espécies que vivem numa determinada área. É a parte viva do meio ambiente. Quando eu pego essa parte viva do meio ambiente e junto, como eu falei anteriormente, ó, aqui, quando eu pego a biocenose e os seres vivos e junto com os fatores abióticos, eu tenho o meio ambiente, que aqui eu estarei chamando de ecossistema, conjunto formado pelos componentes abióticos e os seres vivos. Olha só, toma cuidado quando eu falo de meio ambiente, ecossistema, porque quando eu falo de ecossistema, né, sempre se pensa diretamente em cerrado, caatinga, restinga, Pantanal, floresta amazônica, deserto. Se pensa em macroecossistemas, que nós chamamos basicamente de biomas, algo um pouco mais complexo. Aqui não. Aqui, uma poça d'água pode ser um ecossistema. Tudo bem? Eu posso incluir os biomas? Posso. Mas posso incluir uma poça d'água? Posso. Posso incluir um copo de uma bromélia? Posso. Vê saber, uma poça d'água não tem os fatores abióticos?
Pensa, os fatores abióticos, né? Iluminação, salinidade, composição do solo, composição da água, sais minerais ali, está tudo ali. Os componentes abióticos estão. Eu tenho seres vivos? Sim, eu posso ter ali um protozoário, posso ter uma larva de inseto, ovos, eu posso ter bactéria, eu posso ter fungo, eu posso ter os seres vivos. Então, os fatores abióticos, mais, né, os seres vivos formam um ecossistema. Então, eu tenho um ecossistema na poça d'água, só com um microecossistema. Tá bom? Então, um determinado cuidado com isso. E quando eu pego todos os ecossistemas da Terra, sejam micros, sejam macros, biomas, não importa, quando eu pego todos os ecossistemas da Terra, eu vou ter, olha, a biosfera. Biosfera, conjunto de todos os ecossistemas da Terra, ou seja, camada da Terra que contém vida. Tudo bem? Tudo legal? Acompanhando direitinho? Olha essa imagem, ó, onde eu organizo os indivíduos, né, em complexidade, começando lá no indivíduo, conjunto de indivíduos sendo da mesma espécie, forma uma população. População, olha lá, a girafinha, né, com outra girafinha. Quando eu falo de comunidade, eu já acrescento outros seres. Então, aqui eu botei um galhudo aqui, né, sei, isso parece um viadinho, né? Bem, então eu tenho aqui, né, outros indivíduos, né, eu boto vegetal, estou falando dos seres vivos aqui, biocenose ou comunidade. Quando eu junto com os fatores abióticos, eu formo algo um pouco mais complexo, aí, que é um ecossistema. E quando eu falo da Terra inteira, eu coloco a biosfera. Então, indivíduo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Tudo bem? Então, vamos seguindo o nosso caminho. Então, olha lá, ó. Aqui eu proporciono um processo de classificação, estabeleço uma classificação. A classificação está enquanto a produção de alimento. Os indivíduos são capazes de produzir seu próprio alimento? São. Alguns. Outros são incapazes. Aqueles que são capazes de produzir seu próprio alimento são indivíduos autotróficos ou também chamados autótrofos, tá certo? Eu coloco aqui os produtores, seres capazes de produzir seu próprio alimento, seres autotróficos ou autótrofos. Produtor. Nós temos aí os principais produtores, o exemplo, né, de produtor, o principal produtor realmente, né, a galera do reino vegetal. Tudo bem? Então, o reino vegetal realiza o processo de fotossíntese, produzindo seu próprio alimento, sendo a base de todo o ecossistema. Tá? Pelo menos de 99% daqueles que nós conhecemos. Consumidores são seres incapazes de produzir seu próprio alimento. São indivíduos heterotróficos ou heterótrofos. Aí eu sempre pergunto assim, existem aqueles indivíduos que são heterotróficos, que são consumidores, que só se alimentam de carne. Você consegue, sem a cola ali, tá legal? Sem a cola que eu já coloquei ali. Você consegue, né, estabelecer um nome para os indivíduos que se alimentam, primeiro, de planta? É isso mesmo, herbívoros. Aqueles que se alimentam de carne? Legal, ouvi daí, carnívoros. Os que se alimentam de plantas e carne são o quê? Fazem as duas coisas, planta e carne, são onívoros. Então, peraí, herbívoro de planta, carnívoro de carne, onívoro de planta e carne. Que se alimenta de sangue. Quero ver agora, que se alimenta de sangue? Tem gente aí que deve ter pensado em sanguívoro, sanguinário, vampiro, não é verdade? Não, quem se alimenta de sangue é hematófago. Hemato, sangue, fago, comer. Então, quem se alimenta de sangue? Hematófago, tá bom? Quem se alimenta do que está apodrecendo? Quem se alimenta do que está apodrecendo é o que nós chamamos de detritívoro. Por que eu falo do detritívoro especificamente? Então, presta atenção, que o detritívoro, ele não apodrece. Ele se alimenta do que está apodrecendo.
Nós temos um termo aqui que é chamado de decompositor. Decompositor não é a mesma coisa que detritívoro. Detritívoro se alimenta do que está apodrecendo. Decompositor é aquele que apodrece. Como decompositor, nós podemos citar, olha lá, os fungos e bactérias. O decompositor ele transforma matéria orgânica em matéria inorgânica. Não confunde, por favor. Decompositor, fungos e bactérias. Detritívoro, quem se alimenta do que está em decomposição. Exemplo de detritívoro, minhoca. Exemplo de detritívoro, nós temos aí o abutre, o urubu, a hiena. Fala galera, e aí, você está gostando dessa super aula? Você vai fazer o concurso para o Magistério do Rio de Janeiro? Então não perca tempo. Acesse o nosso site cidconcursos.com.br e adquira a turma completaça por apenas 10 parcelinhas de R$20. É o melhor custo-benefício do mercado. Então, meu companheiro, minha companheira, está esperando o quê? Venha para o Cid Concursos e seja um aluno diferenciado.